este culto. Abençoa aquele que vai estar trazendo a palavra, Deus. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Paz do Senhor, amados. Eu já sinto a presença de Deus este ano. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pode ser, irmã Patrícia. Vamos adorar a Deus. Qual que foi o nome que você sentiu? Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, o sinal. Pastor Gessé Carlos, presbítero David. David ou Davi? Tem um lugar para você ali também, Davi. Bom, querido. Graças a Deus. Amado, abra a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, ou o médico Lucas. Capítulo 1. Verso 46, a seguir, fazer uma leitura breve. E vamos dar um andamento no culto, que eu quero dar bastante tempo hoje para o Gessé, até ver ele ficar rouco. O Gessé a gente não pode dar menos que 1 hora. Já está rouco? Lucas capítulo 1, verso 46. Amém? Todos já encontraram? Diz a palavra de Deus. E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, e poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos dos pensamentos do seu coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens o faminto, despediu vazios ricos, e auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou à sua casa. Amém? Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Este texto fala muito ao meu coração a respeito da oração ou do cântico de Maria, em agradecimento a Deus por ter sido ela escolhida, agraciada para gerar o Filho de Deus. E ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Quantas vezes nós deixamos de ser agradecidos, não é? Enquanto todos os dias deveríamos ser gratos a Deus por mais uma noite, ou por mais um dia que Ele nos permite viver. Mas Maria, quando percebeu que ela tinha sido escolhida, agraciada como a mulher escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus, aquele que traria salvação ao mundo, que foi visitada, ou foi visitar a Isabel, ela canta ao Senhor com este cântico: meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Algumas religiões até usam isso aqui de forma exacerbada, né? Mas
O sentido aqui é de glorificar a Deus por ter sido escolhida. E aí, seguidamente, ela fala a respeito dos livramentos que Deus deu ao seu povo e assim engrandecendo o nome do Senhor. Graças a Deus. Que você tem motivos para engrandecer a Deus nesta noite? Este é um culto de adoração, querido. Então pode glorificar, exaltar o nome do Senhor. Nós somos um povo pentecostal e você, enquanto der o seu glória aqui, o Senhor vai manifestando a sua glória sobre nós e nós sairemos daqui renovados. Me ajuda aqui. Minha alma engrandece ao Senhor. Dá um microfone aí. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Mais uma vez, minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Diga que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Você acabou de pedir ao Senhor que libere uma palavra. Você crê mesmo nisto? Amém? Diz, libera, Senhor, uma palavra para os nossos corações. Estou cumprindo à risca o horário militar, varão. 8 horas. Olha lá. Não é porque eu sou militar, não é porque o Espírito Santo de Deus é ordeiro. É Ele quem conduz o culto. Vamos receber o pastor Gessé Carlos com uma linda salva de palmas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Tá bom, meu irmão. A paz do Senhor a todos. Amém. O pastor falou que era até eu ficar rouco, então amém. Bom é estarmos aqui. Até lembrei de um louvor agora, hein? Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Cante. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém? Glória a Deus. Que esse louvor possa alcançar as vidas, as famílias que não podem estar aqui, né? O apóstolo Paulo um dia disse que o vínculo de Jesus Cristo era que unia todos. E eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui. E eu até vou parabenizá-los, vocês, de todas as igrejas que eu estou indo pós-quarentena ou entre quarentena.
é a primeira igreja que eu vejo cumprir a risca. Parabéns. Eu tive em alguns lugares e fiquei até preocupado. E não é preocupado com a ideia do cumprir ou não cumprir, o que mais me preocupa é a mentalidade das pessoas. O porquê e o porquê dos porquê. E de tantos porquê nós vamos falar de um porquê especial hoje. Mas eu confesso que eu acho interessante como o ser humano é levado, né, por uma série de pensamentos. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é um momento. E nós temos que entender isso, até porque você tem noção que essa igreja, se ela tivesse que cumprir uma determinação civil, legislativa, ou uma ordem do executivo e fosse multada, é 50 mil reais. Tem gente que tem dificuldade de dar R$2 de oferta, dá R$1 reclamando, entendeu? E aí a igreja tem determinações, a igreja tem que cumprir. Então, de verdade, irmão, vocês estão de parabéns, vocês, por aceitar esse desafio. Vocês me fizeram lembrar de uma fala do profeta Isaías. Ele disse, é hora de rasgar o coração e não a veste. No nosso caso, é hora de gritar lá dentro, já que com a máscara não dá para gritar aqui fora, entendeu? Então, se tiver vontade de gritar, grite lá dentro. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3. Eu perguntei ao pastor Wagner se estava sendo transmitido e ele disse que sim. E eu disse, então, eu vou fazer uma menção honrosa a todos os irmãos ouvintes que estão nos ouvindo. A princípio, parabenizar os irmãos do Ministério da Fé, na pessoa do pastor Luiz, da pastora Paula, bem como do pastor Wagner, da pastora Michele, que não está aqui, penso que está em outra congregação, não é isso? Na Arthur Jorge. Eu quero fazer menção a eles, agradecer a Deus. Nós não podemos estar nos aniversários, mas eu estou feliz, porque a gente acompanha, de vez em quando assiste, por isso que eu estou falando que vocês estão de parabéns. E eu sei que quem está em casa assiste. E hoje eu quero compartilhar de uma palavra, e a parte dos que estão aqui vai chegar, tá bom? Mas eu quero fazer uma introdução para alcançar os que não estão. E eu preciso fazer isso. Desde o dia que nós entramos em quarentena no Brasil, eu fiquei muito envergonhado e me dispus até o fim do ano pregar João 3,16. Então, tenho que cumprir a minha parte e eu vou fazê-la mais uma vez aqui. A parte que nos cabe aqui hoje é a parte quase que final do versículo 16. Mas diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você voltar para casa hoje, eu quero que você, se lhe perguntarem, se tiver coragem, se você é daquele que gosta de comentar o que você ouviu, né? Aqui está cheio de mulher, pastor Wagner, muitas mulheres, e eu acredito que, eu falei para a Pati, numa brincadeira santa, Jesus chegou no céu e falou para os anjos, vai nelas, fala para elas. E aí os anjos estavam lá esperando elas na porta, no sepulcro. Quando ela chegou, falou, não, minha, fica tranquila. Vocês não precisam buscar entre os mortos aquele que vive. Vai e anuncia. E elas cumpriram a risca. Então tem muitas mulheres aqui, eu sei que vocês gostam de falar no bom sentido da palavra falar. Tá bom? Então, se você tiver que falar sobre o tema do culto desta noite, você vai falar sobre a maior promoção da humanidade. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. A maior promoção da humanidade está registrada no versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Para todo aquele que crê. Esse é o texto que a gente precisa chegar logo mais. Mas antes disso, eu quero compartilhar desta verdade a todos os irmãos ouvintes, os que estão aqui e os que estão nos assistindo ou que vão assistir a este projeto maravilhoso da igreja, de oferecer a todos os irmãos que não podendo vir ao culto, podem ouvir a palavra do Senhor. Então eu entendo que é um desafio. Nós temos um núcleo teológico e nós estamos também numa plataforma online para alcançar os irmãos que estão fora. E alguns dizem assim para mim, pastor, é muito difícil sentar para ouvir.
gratuito, mas você não precisa sentar. O benefício do projeto online é que você pode lavar louça ouvindo. Pode comprar um fone de ouvido sem fio e lavar roupa no tanque ouvindo. Eu entendo que o ser humano é muito visual, mas nós estamos num tempo em que o benefício da audição precisa ser utilizado. Então você está dirigindo o carro, você pode ouvir. Por isso que é ótima essa bênção da igreja de colocar na plataforma do Facebook, para que você possa ouvir. E se você quiser ouvir também, a gente tem lá no YouTube, tem alguma coisa, nós temos a nossa base. Mas aqui hoje o negócio é comigo e com vocês e com os ouvintes que estão ali. A Bíblia diz no versículo 1 do Evangelho de João, que um homem, um fariseu importante de nome Nicodemos, ele mesmo sendo importante, tinha suas necessidades. E a sua maior necessidade estava relacionada à maior expectação do ser humano. Porque todo homem, toda mulher, em um certo momento da sua vida, ele se pergunta: e depois da morte? Como é? Como será? O que vem? O que virá? Existe alguma coisa? Depois da morte eu fecho os olhos aqui e abro em outro lugar os meus olhos, desperto em outra realidade. Lembrando que por ser judeu, ele, Nicodemos, trabalhava com uma linha de informação onde a eternidade era uma realidade muito sólida, como é para mim e para todos os cristãos. Eu não consigo imaginar um cristão que tenha dúvida, pelo menos aquela dúvida que é sustentada na fé, acerca da eternidade. Esse é o primeiro impacto glorioso do nosso encontro com Jesus, porque o Espírito Santo alimenta o nosso espírito e vivifica essa certeza de que nossa vida é muito maior, ou melhor dizendo, a nossa existência é muito maior do que a nossa vida. A vida que aqui vivemos é uma dádiva, é um presente de Deus, mas a nossa existência é aquilo que estamos aguardando e que o Senhor também aguarda, porque a Bíblia diz na fala de Jesus, ele diz: eu vou e vou para vos preparar lugar, porque eu quero vocês comigo. E não tem como estar com Jesus neste corpo, porque a Bíblia diz que este corpo, esta carne, este sangue não herdam o reino do céu. Então eu preciso aguardar este tempo. Nicodemos, cheio de informações diferentes dessas, mas com base em algumas crendices e ramificações do conhecimento, inclusive dos astrólogos da época, ou dos egiptólogos, dos estudiosos do Egito, eles trabalhavam algumas questões, entre elas aquela que os egípcios tratavam com muita clareza, a de que era preciso guardar tesouro, era preciso que a pessoa fosse sepultada com ouro, porque na outra vida ela se valeria desses benefícios. Esse homem vai a Jesus com dúvidas. A fala de Nicodemos, quando pergunta sobre a eternidade, é muito maior do que a sua, quando fala de vida eterna. A sua expectativa, de vida eterna, provavelmente é sustentada pela linha de pensamento que diz: e depois que eu morrer? Poucas pessoas conseguem ultrapassar essa linha e ampliar esse conhecimento. Nós, cristãos, vivemos uma história à luz da Bíblia e construímos isso dentro da teologia, numa linha onde a escatologia se apresenta, tentando explicar às pessoas que João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, teve uma revelação, e ele explicou. Ele disse: eu estive arrebatado, fui até os céus, e estando lá eu vi coisas maravilhosas. E aí ele entende algumas questões, e ele explica elas, ainda que dentro de uma metáfora, mas elas estão ali ditas. Por exemplo, ele escreve a carta a igrejas da Ásia, e ele diz assim: quando a gente morrer, quando nós formos para o céu, um pedaço de nós, uma parte de nós, vai assistir juntamente com o Senhor e reinar com Ele. Outra vai fazer parte de um programa de governo como coluna. Outros regerão
em governo e autoridade, e outros estarão se servindo dos frutos, mas todos receberemos pedras com um novo nome, uma nova história. Esta linha de compreensão que João nos dá no livro de Apocalipse é para ampliar a sua expectativa de eternidade. Não se resume apenas a tombar e ressuscitar, muito pelo contrário. A Bíblia vai falar coisas maravilhosas e belas, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque o assunto é outro. Esses são detalhes para o Ebonf quando ele acontecer, tá bom? Agora, o que a Bíblia vai me mostrar é que Nicodemos, cheio de dúvidas, e ainda mais, não é só dúvidas, ele também quer alicerçar o seu conhecimento. Deixa a impressão de que ele é muito parecido com aquelas pessoas que saem à procura de pensadores, para poder pegar um pouquinho de um pensamento legal, de outro legal. O apóstolo Paulo disse: Gessé, fique atento, porque no final dos tempos isso vai aparecer demais. As pessoas, elas andarão de um canto para outro, ouvindo pensadores, pregadores, curiosos. E aí eu entendo isso muito bem, porque ainda hoje existem pessoas que perguntam, e elas não estão perguntando porque querem fortalecer-se, elas estão perguntando porque elas querem validar os seus pensamentos à luz de outros pensadores. Isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque a Bíblia diz uma coisa na fala de Paulo. Paulo escreveu a Timóteo e disse assim: tens tu fé? Tem-na para ti mesmo. Eu entendo que é o dever do pastor que pastoreia o rebanho, é o dever do pregador que prega a palavra de Deus, dar informações. Mas eu também sei que por mais que eu tente, se você estiver pensando que vai conseguir conduzir a sua vida aos moldes da minha vida, você está muito enganado. Sabe por quê? Porque igual você não existe ninguém. Deus tem uma história de vida para você que não tem para ninguém. Isso é peculiar, é único, é ímpar, é maravilhoso, isso é glorioso. Isso fala de algo muito mais profundo do que identidade. Isso fala da sua personalidade. Isso fala daquilo que Deus forjou em você, como ele disse a Jeremias: quando você estava no ventre da sua mãe, eu estava te forjando, entretecendo, trabalhando a linha do teu caráter, trabalhando a estrutura da tua psique e dando a você capacidade para cumprir o propósito para o qual eu te enviei. Cada um de nós temos, sem dúvida nenhuma, dentro das nossas peculiaridades, as nossas funções, as nossas obrigações, e é importante que você compreenda isso, que você descubra isso e que você faça isso acontecer. O trabalho do nosso adversário é roubar a nossa identidade. E a minha identidade não é a minha digital. Pelo contrário, não é apenas, ou não está apenas relacionada à íris dos meus olhos. A minha identidade está relacionada a quem eu sou de fato. E por que isso é importante? Porque quando eu sei quem eu sou, eu começo a cumprir um propósito. E se você achar doidão isso aqui, ouça Jesus. Olha o que Jesus disse. Numa conversa que Jesus está tendo muito íntima, ele quebra com todo o mecanismo e toda a estrutura socialista ou capitalista que ainda haveria de vir. Ele fica tranquilo. Olha o que ele diz: os pobres sempre existirão no meio de vós. O que era isso? Jesus estava dizendo, dentro do propósito, dentro da estrutura, dentro do que é a vida, existem pessoas que nascerão preparadas para sobreviver com o pouco. O que eu tenho do outro lado Satanás, tentando roubar esta identidade. Agora deixa eu lhe falar, para você não pensar que eu estou aqui com a teologia da miséria. Eu não sou nem da prosperidade, teologia da prosperidade, nem da miséria. Eu estou dizendo que Jesus disse que eles existem. Não são todos, mas existem. Qual é o trabalho do diabo? É roubar de você a dignidade, a nobreza. Isso está acontecendo. Existem pessoas que inconformadas, porque quem está inconformado com a vida que tem,
vive ou se vale do outro benefício. Qual é o benefício? Senhor, eu quero viver do suor do meu rosto. Senhor, eu quero buscar a tua bênção, o teu favor e a tua prosperidade. Faça isso sim. Não tenha medo de pedir isso. O que você não pode nunca é pensar que em nome de uma fé estranha, você pode sair atropelando pessoas, quebrando princípios de relacionamentos humanos para se valer de algum tipo de benefício. Foi o que o diabo disse para Jesus. Quebra o seu princípio, se prostre, me adore, e eu te dou tudo isso. E Jesus disse, quero não. Você acha que Jesus morreu rico? Então deixa eu te contar. Até o lugar aonde o seu corpo foi colocado, não era dele. E aí eu aprendi uma coisa, esses dias eu postei nas nossas redes sociais. Eu falei, eu quero isso aqui para a minha vida. Porque o maior tesouro que o ser humano pode ter é o do conhecimento. É poder ser útil a outros e outros. E tudo que nós precisamos de fato, para quem olha para a eternidade com um olhar cristão, é morrer vazio, se doando. Você não pode dar o dinheiro, você não pode, não estou falando para você dar o seu dinheiro, não. É dar a si. É mais do que dar R$1, R$10, é mais do que ser filantrópico, é doar-se. É olhar para tudo aquilo que você é, dentro de uma visão muito mais ampla e profunda, e dizer, eu preciso me doar. Se doe aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo. Se doe dentro do seu projeto funcional de trabalho. Seja inteiro, verdadeiro, seja íntegro naquilo que você está fazendo. Não se permita ser roubado por Satanás. Não queira se valer da ideia de que existe alguém mais bobo, mais trouxa. Não se sustente nesse tipo de pensamento. Peraí, Deus me chamou para ser o dono de uma mercearia. Seja o dono da mercearia, mas seja justo. Deus me chamou para ser o dono do empreendimento. Seja o dono do empreendimento com justiça. Deus me chamou para ser um vereador na cidade de Campo Grande, ou de São Paulo, ou do Distrito Federal. Seja com justiça. Receba o seu salário. E se o salário for bom, se beneficie desse recurso. É seu, mas com justiça. Nicodemos é um homem que tem recursos, tem fama, mas precisa estar aos pés de Jesus. E o que ele faz, que chama minha atenção, é que ele foge a um comportamento comum. Ele procura ir ter com Jesus à noite, às escondidas. Isso me deixa muito bravo. Quando eu comecei a tratar esse assunto no pós-pandemia, não sei se é pós-pandemia, nós ainda estamos na pandemia ainda, né? Estamos ainda, né, no processo. Então, assim que a pandemia se instaurou, as igrejas fecharam e aí as igrejas se abriram. Quando elas se abriram, eu comecei esse desafio. E eu fui tratar desse assunto pela primeira vez em uma igreja. E isso aqui sempre vai me trazer um rubor, um sentimento muito ruim. Porque a minha compreensão não é com Nicodemos. Não, Nicodemos foi. A minha mentalidade está aqui, pensando que existem pessoas que no século 21 ainda preservam esse hábito, esse modus operandi. São pessoas que vão buscar ter um encontro com Jesus às escondidas, porque elas não querem se assemelhar às outras. Vou dar exemplos coloquiais, práticos. Tem gente que chora assim, gente. Tem noção, pastor? Do que é todo mundo no ambiente de adoração, adorando a Deus, rendidos, se derramando aos pés do Senhor, olhando para a Bíblia, por exemplo, que diz: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se esquecer dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Este não é um lugar para você vir adorar a Deus com dedinhos, com medo
de sujar a maquiagem, com medo de estragar o bico do sapato. Isso aqui é sinônimo de pessoas que, como Nicodemos, vêm ao encontro do Senhor às escuras. Existe um momento da sua vida, existe uma hora na sua vida que não dá, meu irmão, e eu tenho que lhe dizer, porque a Bíblia me ensina isso. Existe uma hora que quem vai a Deus precisa compreender algumas verdades que o reino de Deus faz a leitura sobre o seu comportamento. O reino de Deus trabalha com a ideia de que Abraão precisa fazer uma caminhada de vários dias, acompanhado dos seus servos que saíram das suas obrigações e que agora vão com ele às escondidas da esposa e com o filho e com a lenha para poder sacrificar. O reino do céu está vendo tudo isso. Chega uma hora que Abraão, não, vocês não podem mais ir, agora é eu e ele. Por quê? Porque o reino do céu trabalha com essa questão da particularidade. E quando Abraão prepara, você tem noção, olha o que eu estou tentando te fazer entender. No século presente, nós diríamos, tem crente aqui que se fosse colocado nesse tipo de prova que Abraão foi, ele até iria. Mas se ele não sacrificasse o Isaac, ele ia olhar para o céu e dizer, está brincando comigo? Pisou na bola, por que me fez andar tudo isso então? É estranho, não é? Aí tem horas que a gente vem à presença de Deus, viemos adorar ao Senhor. Se viemos adorar, então preste atenção no que é adoração. Se viemos buscar a face do Senhor em um pedido de socorro, então preste atenção no que é um pedido de socorro. Se viemos cultuar, exaltar o nome do Senhor, congregar, então preste atenção o que é congregar. Comungar da mesma fé, o ambiente onde estamos, mesmo com as cadeiras mais distantes, mas os nossos corações precisam estar unidos. E não estranhe, se algum dia na sua vida Deus te abençoar, e no meio da trajetória do milagre, o Senhor fala, viu? O que vale é a intenção do teu coração. Aí você vai dizer, mas então por que eu precisei ir até o Moriá? Será que o senhor não podia ter tocado uma ideia comigo no pezinho da tenda e arrumar B.O.? Não, eu queria te provar. As coisas têm um valor, têm um preço. Então, para a gente fechar esse pensamento, o que é uma maquiagem? A minha esposa não gosta que eu faça assim, não. É de né, Paulo? O que é uma maquiagem? Para quem está diante de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Não estou dizendo para você borrar, fica tranquilo. Eu só estou dizendo para você que é importante que a gente não tenha a prática de Nicodemos. Não venha para o culto pela metade. Não se dê pela metade. Não glorifique a Deus pela metade. Não faça um jejum onde não há inteireza de coração. Não levante as mãos se os seus corações ainda não se curvaram, não adianta. As mãos só devem se erguer depois que os nossos corações se derramarem. Nicodemos está nos ensinando que esta não é a boa maneira de nós irmos ter um encontro com Jesus. Mas Nicodemos não é o único. Vocês conhecem a história do jovem rico? Porque ele representa aqueles que vão ter um encontro com Jesus também, mas só não aceitam as verdades que Jesus pode dar. E Jesus, para o jovem rico, disse, abre mão de tudo. Por quê? Porque a Bíblia nos assegura que os céus pesa os nossos corações. Ele sabe o que existe dentro do seu coração. A verdadeira adoração está aí. O verdadeiro sentido de adorar a Deus, o verdadeiro propósito de cultuar, dentro do seu coração. Quando você vem aqui à frente oferta, quando você vem e entrega o dízimo, quando você vem ao culto, todas essas questões são vistas no céu.
Nicodemos chega curioso e faz uma pergunta intrigante a Jesus. E Jesus responde a Nicodemos, num ambiente totalmente fora da realidade. Diga amém. Se você estiver entendendo, perceba o que eu quero lhe dizer agora. Em tempos como estes, em que as informações tramitam, em que as informações circulam, em que as informações estão tão rápidas nas suas mãos, você não tem mais sossego. Você não tem mais sossego. Você levanta de manhã, os gafanhotos estão entrando. Quando é meio-dia, os gafanhotos não entraram. Daqui a pouco chega um vídeo, alguém não está em Tocantins. Daqui a pouco é aquele monte de coisa que todo mundo agora está inteirado das coisas. Isso vem lhe roubando a paz. Isso vem lhe tirando aquela coisa boa da vida, que é a expectativa. Mas isso está sendo trocado pela ansiedade. Em um ambiente como este, deixa eu te fazer uma proposta. Quando você vier para a igreja, rompe com o trivial. Quebra a barreira do comum. No comum, é só pelo comum, está no WhatsApp. É só pelo comum, vá para o YouTube. É só pelo comum, corre no Twitter. É só pelo comum, liga suas televisão velha. Mas meu irmão, já que você veio para a presença de Deus, quem quer ter um encontro com Jesus, precisa estar preparado para ser surpreendido por verdades espirituais. É o segredo do cristianismo, é o segredo de uma vida cristã. Deus nos reúne em um mesmo lugar. E Ele coloca juízes, representantes do magistrado, Ele coloca arquitetos, Ele coloca enfermeiros, Ele coloca médicos, Ele coloca pessoas que talvez estejam vivendo uma vida financeira quebrada, outros estão vivendo o ápice do seu momento financeiro. Ele reúne todos no mesmo ambiente, mas dá a todos informações que nenhum deles poderiam ter nesta vida. Se prepare para viver isso. Não venha para a igreja como se você estivesse vindo buscar uma resposta comum, uma resposta qualquer. Nicodemos é surpreendido por essas respostas de Jesus. E ele pira, ele diz, não, peraí, quem sai, não estou entendendo nada. E aí então Jesus faz aquilo que Paulo disse, Ele é suficiente. E se Ele é suficiente, Ele tem uma resposta à medida, não só da sua necessidade, mas da sua capacidade. Então Ele desce ao nível de Nicodemos. Fala, vou te contar uma história. Conta a história. Faz Nicodemos voltar para dentro do seu povo e lembrar-se dos dias do Egito. Ensina para Nicodemos um conceito muito importante. Traduzindo esse conceito que Jesus ensina para Nicodemos, parafraseando com o século 21, se você puder repetir, repita por favor. Aquilo que não me mata, me fortalece. Fala de novo, aquilo que não me mata, me fortalece. Para você entender o que eu estou dizendo e o porquê que eu estou dizendo, deixa eu lhe falar essa revelação boa. Existem pessoas que quando o ano de 2020 terminar, primeiro, elas estarão vivas. Segundo, elas estarão bem, emocional, financeira e espiritualmente. São pessoas que superaram os dias das adversidades, porque entenderam que existe uma metodologia que nós temos que se valer dela para sobreviver. Quando Jesus fala, Nicodemos, lembra-se no deserto quando as cobras apareceram e mataram milhares de pessoas? Você lembra o que foi que Deus disse para Moisés? Deus disse, levante uma serpente de ouro, e há de ser que todos aqueles que foram picados pela serpente, quando olharem para ela, receberão o direito de viver uma nova oportunidade de vida. Eu não sei se você entende, mas entenda por favor então. Se não entendi, entenda por favor.
Você está vivendo uma paura mundial, uma neura mental a nível de mundo. E você sabe quem é que vai sair melhor dessa situação? São aqueles que têm foco, aqueles que têm direcionamento, aqueles que têm alvo na vida, tem um direcionamento, tem um propósito. Volto a repetir, a questão do cristão não é morrer. A maior expectativa do cristão é morrer vazio. Você não pode viver na loucura do mundo com medo de morrer. Se cuide, faça a sua parte, mas sem medo. Sem medo. Cumpra o seu papel. Seja cauteloso e valorize a sua vida, mas não seja escravo do medo. Olhe para o cenário à sua volta, dê um 360 e diga: meu Deus, onde é que está a oportunidade que o Senhor tem para mim? Esteja aberto, esteja pronto. Mas pastor, não tem oportunidade, Campo Grande está parado, a área que eu trabalho não está funcionando. Meu irmão, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo aqui nessa noite? Que quando você vem ao encontro com Jesus, você precisa entender que Jesus tem respostas celestiais. Prepare o seu espírito para ser ministrado nele. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, aliás, é Tiago quem escreve, diz: porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo. E ele vai dizer: mas, pelo contrário, o que Deus nos deu foi um espírito de ousadia. Sabe o que isso quer dizer? Que no seu espírito cristão tem que haver uma propulsão, um movimento. Você precisa estar gerando fé dentro de você para aproveitar este ambiente e cumprir o propósito para o qual Deus te colocou no mundo. Nós encerramos o encontro de casais ontem, o tema foi: não foi por acaso. Porque para algumas pessoas a pandemia está servindo só para que ele e a sua esposa se ajustem. Para alguns, a pandemia, a quarentena está servindo para que pais e filhos se vejam de verdade. Porque tem pai que não educou os filhos e os filhos estão dando trabalho na escola. E o pai briga com os professores. Agora ele está tendo que ver o filho de cara limpa, o filhão, pintando 7, 8, 9, 12, 14. Eu não pinto 13. Presta atenção para a gente seguir e encerrando. Faça assim com as suas mãos. Glória a Deus. Que haja liberdade sobre a tua vida. Todo espírito de medo, de temor, seja arrancado de você nessa hora. Que haja em você o espírito de ousadia, de determinação. Torimassa, Derimanas, Torilabas. Ei! Que você não seja roubado pelo inimigo naquilo que de fato você é. Sua alegria não pode ser roubada, sua esperança não pode ser roubada. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Você que veio a esse culto, você que está assistindo a esse culto, se liberte nesta noite do medo em nome de Jesus. Até mesmo aqueles que têm medo de se deparar com Jesus e ouvir as verdades como Pilatos, se liberte deste medo. Ouse apresentar-se e dizer: Senhor, eu quero ser
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia! Glória a Deus! Que esta verdade se cumpra em nossos corações. A história segue e Nicodemos ouve Jesus dizer, como um bom nordestino: pois é, Nicodemos, assim será com toda a humanidade. Por isso importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Por quê? Para que as pessoas possam olhar para Ele e, crendo nele, viver um novo nascimento. Que nós possamos entender isso todos os dias. Que nós possamos nos deliciar disso todos os dias. Eu não quero ser mórbido, pelo contrário, eu só quero ser claro. Não quero ser mórbido, só quero ser claro. Tudo é o prisma, é a maneira como a gente está olhando. Então, nós temos um número muito grande de pessoas que estão morrendo? Temos. E essas pessoas, me permita dizer e ser bem claro, o número de mortes no mundo não é diferente do que sempre esteve, entenda. Os percentuais. A grande questão, e é isso que está chamando a minha atenção quando eu olho para a Bíblia, é que este ambiente de morte, mundialmente falando, rompeu a barreira. Não existe câmera de segurança que segure o Covid. Não existe dinheiro que pague para o Covid ficar longe do rico ou do pobre. É este ambiente comum que tornou a realidade de morte mundial uma realidade tão tensa. Nós não ousamos computar os números dos abortos. Nós não ousamos deduzir os números dos suicídios. Porque nós não queremos pensar de maneira profunda e discutir o porquê que alguém tirou a sua vida. Nós preferimos deixar, morreu. Mas agora é todo mundo de Covid. Está todos dentro de uma mesma linha. E isso vai criando um consciente coletivo comum. E aí as pessoas de fato vão se preocupando. São ministros do executivo pegando Covid. Governadores de estado com Covid. Bandidos dentro da prisão com Covid. Héteros, machos, brutos, ignorantes com Covid. Homossexuais se quebrando por aí com Covid. Pai, mãe, filho, avós. O que é isso tudo? É uma oportunidade que você está tendo de olhar e dizer todo dia: obrigado, Senhor. E depois que você levantar as mãos para agradecer, tenha coragem de perguntar: por quê? Por que eu ainda estou aqui? Eu não sei vocês, mas eu vou lhe responder. Eu vou responder por mim. Todas as vezes que eu faço essa pergunta, eu descubro, olhando para as falas do apóstolo Paulo: Jessé, é porque você ainda não está vazio.
Paulo escreve na hora da sua morte, algumas horas antes ou dias, no tempo do frio, ele escreve a Timóteo e diz assim: traz a minha túnica, traz os meus pergaminhos. Ele queria escrever, mas a hora dele chegou, e aí então ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. E se tem uma coisa que eu consegui guardar, e só isso, a fé. Ele estava dizendo: tudo que eu tinha para dar, para fazer, eu fiz. Pastor, o senhor está dizendo que se eu... tem gente que vai entender isso aí. O senhor está dizendo que se eu me manter assim, eu não vou morrer de Covid? Não. Eu estou dizendo que se você se manter assim, retendo os bons costumes e uma vida que precisa ser vivida, se você fugir do propósito para o qual Deus te trouxe a este mundo, você só prolongará um sofrimento. Porque você, com medo de enfrentar o Covid, imagine se você tiver que enfrentar a fome, a peste de verdade, a guerra. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Ele disse: quem olhar para a cruz, quem enfrentar a ousadia de olhar para a cruz, viverá a vida eterna. E aí Nicodemos: mas por quê? Ele só ora: por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Lembra o que eu disse? O tema da mensagem, qual é o tema da mensagem? A maior promoção para a humanidade. Se o Covid-19 é uma realidade mundial, inclusive nos melhores países assim chamados do mundo, a maior de todas as promoções rompeu as eras e os tempos e os lugares. Quem conhece um pouquinho vai saber que na Sibéria, debaixo de muitos graus negativos, Dostoiévski conheceu essa verdade chamada Jesus. No Japão, homens enviados por Deus entraram dentro de uma cultura antiga e milenar, e no Japão, homens conheceram Jesus. Nos dias bíblicos, um barco naufraga por conta de um vento chamado Euroaquilão, e Paulo vai parar em Malta, em uma ilha de bárbaros, e os bárbaros conheceram a Jesus. E quando ele chega em Roma, no meio da civilização da época, preso dentro da sua casa, os soldados que o mantêm prisioneiro se rendem a Jesus. Os tempos passam e a nobreza inglesa, os reis e rainhas da Inglaterra, como James ou Tiago, impactados pela verdade do Calvário, mesmo com uma coroa na cabeça, eles se rendem a Jesus. Guerreiros na batalha, lutando para preservar a sua vida e as suas famílias, em horas de morte, aceitam a Jesus. Foi isso que Jesus disse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a eles a promoção que a humanidade nunca mais terá igual, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele.
Nós precisamos tomar posse desta verdade, e ela não pode ser possessiva. Esta é uma palavra que não pode ficar escondida, guardada, segregada no teu coração. O cristão não pode esconder essa informação. Eu acho tão maravilhoso parafrasear essa verdade de Jesus com o ambiente que ele acabou de falar para Nicodemos. Porque eu entendo que as pessoas que estavam caminhando no deserto e eram picadas pelas serpentes caídas, com os seus filhos morrendo, e aí então o pai tinha que segurar a cabeça do filho e fazê-lo olhar para onde estava erguida a cruz com a serpente de bronze. Olha para lá, meu filho. E o filho olhava e era curado. O pai pegava o filho no colo, certamente, e corria na casa do outro e dizia: traz o seu menino para cá, traz ele para cá, mostra para ele a cruz e a serpente, porque Jeová acabou de curar o meu filho. Nós não podemos aceitar a ideia de que, eu dou testemunho disso, nós não podemos aceitar a ideia de que existe um antídoto. Existe um antídoto, e não é para o Covid, é para a alma humana. Existe um antídoto, e esse antídoto não é só para os estupradores. Esse antídoto é para os políticos corruptos. Esse antídoto é para pais violentos. Esse antídoto é para filhos que se perdem na prostituição. Esse antídoto é para os filhos que caminham para a homossexualidade. Esse antídoto é o antídoto para os pervertidos, para os desprezíveis, para os ignóbeis, para os errantes, para aqueles que se valem de uma moral e constroem um castelo com a sua moral, ainda que ela seja totalmente coberta por noites escuras, por fakes falsos, por histórias mentirosas. Há um antídoto para a alma do homem. Há uma cura que liberta o homem desta cadeia de ter que viver duas vidas, 3 personalidades. Pessoas que não sabem o que fazer para poder esconder a sua vida de pecado. Eu tenho antídoto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o antídoto. Esse é o verdadeiro antídoto que as pessoas precisam. Serem curadas na sua psique, na sua alma, na sua estrutura interna. Quando a alma do homem é restaurada, aí então acontece com eles o que aconteceu nos dias de Atos dos Apóstolos, ou melhor, nos dias dos discípulos no cenáculo, registrado em Atos dos Apóstolos. Eles estavam todos cheios de medo, presos, fechados, um olhando para o outro, em alguma expectativa de que se cumprisse. E aí então, segundo o relato de Lucas, o som de um vento veemente e impetuoso encheu. Eu fico pensando, você tem noção do que é um som que preenche? Naquele tempo não tinha surround como a gente chama, né? Mas é um surround. A ideia, eu quero que você pense nisso. Eu fui numa igreja esses tempos atrás, e os irmãos, pastor, ele tinha umas caixas de som grandona, que ela só serve para fazer o grave. Parece que não é nada, mas quando junta o agudo, o médio e aquele grave, funciona, preenche o ambiente. Lucas disse: e o som veemente e impetuoso encheu toda a casa, alcançou todos os níveis de capacidades possíveis do entendimento daqueles que estavam ali. Atingiu, me permita falar assim, eu tenho medo de falar porque eu não acredito, eu vou ter que usar. Atingiu desde o mais raso
e incapaz dos pensadores que ali estavam, aos mais eruditos, o mesmo som, a mesma graça, o mesmo poder, e trouxe um resultado, e o resultado foi uma ousadia que veio sobre a vida de Pedro, que chama-se, dentro do termo bíblico, intrepidez. Sabe o que é isso? O Espírito Santo deu a Pedro uma graça, e ele não só rompeu a barreira do medo, como ele foi cheio de ousadia para falar do que estava acontecendo. Eu quero crer que nessa noite, eu não poderia encerrar essa ministração sem dizer isso. Tudo que você ouviu pode ter preenchido o seu ego, a sua psique, sua capacidade e as suas necessidades. Você está legal, pastor, legal, gostei disso aí que o senhor falou. Foi bom isso aí. Mas eu quero orar porque eu não quero que isso fique escondido em você. Nós não podemos saber que um dia Jesus disse aos discípulos, eu acho top isso aqui, ele diz assim para os discípulos, fica tranquilo, quando o Filho do Homem for erguido no madeiro, ele atrairá a humanidade para si. Fique de pé comigo. Que o Espírito Santo preencha o seu coração. Que você não suporte. Eu não sei como é com vocês, mas existem coisas que nós não aguentamos segurar só para nós. Existem verdades que não podem ficar escondidas. Uma delas é essa: há um antídoto para a alma adoecida da humanidade. E preste atenção, porque tem horas que nós não conseguimos entender esse processo. Mas é muito interessante quando a gente vai ao médico, e aí o médico diz assim, você está com uma infecção muito forte. Muito forte. Aí ele diz assim, vou te passar um remédio. Vai ali, e a enfermeira vai te dar uma injeção. Você chega lá com a receita, a enfermeira lê a receita, prepara uma injeção. Dependendo de onde, no braço, nas nádegas. Ela não quer saber quantos quilos, quantos anos. Ela quer saber que alguém deu a receita. E ela pega a injeção. E é tão interessante, eu já sei, eu já vivi isso, eu fiz tratamentos hospitalares ou medicinais assim. E ela diz, só isso aqui. Pronto, pode ir. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou médico. O médico é Jesus. A receita é a palavra de Deus. O máximo que eu sou é um enfermeiro. E tudo que eu posso fazer, e você também é. Pronto, pode ir. Fica tranquilo. Não é a minha responsabilidade. É só o meu dever. Cumprir a receita. Ide e anunciai às nações que eu vivo, disse Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, Nai, Noremas, Celeremente que Noremas Uidema, para todo aquele que nele crê, para todos aqueles
que nele crê. Para todos aqueles que nele crê. Oh, derimas. Orando rimanta naramasui derimas. Com seus olhos fechados, orando, eu quero que você agora ouça um som alto de um apóstolo dizendo: como eles crerão, como eles crerão, se não há quem pregue. Oh, Espírito Santo, está nas mãos da igreja o antídoto da humanidade. Está na voz do pregador, está nos lábios do ministro de louvor, está no convite que você faz. Ei, derimas, ilerimas. Como crerão? Porque se crerem serão curados. Mas como crerão se não há quem pregue? Ah, meu Deus, esta noite eu quero lhe pedir: quebre as barreiras. Ah, darimasurilemas. Quebre as barreiras, Senhor. A tua igreja ainda está aqui. A tua igreja ainda é a representante legal do reino dos céus. Nós ainda somos como um exército com bandeiras que marcha sobre uma terra machucada pelo vírus e açoitada pela corrupção dos políticos. Mas nós ainda estamos aqui, Senhor, não para fazer frente a políticos. Nós não existimos para fazer frente às mentalidades pensadoras, filosóficas. Nós estamos aqui porque somos frentes contra Satanás. Nós somos a linha de divisão que separa essa maldita iniquidade, esse vírus mortal que roubou a paz dos seres humanos, introduzindo através do pecado tantas debilidades. Ah, meu Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus, restitui-nos, restitui o poder e a autoridade, restitui a unção e a graça, restitui a honra e o dever, restitui a ousadia e o poder, restitui esse desejo glorioso de falar de Jesus, restitui em nós o desejo da eternidade. Tira-nos, ó Pai, pelo menos, se não podes tirar o corpo, porque ainda não chegou a hora, mas alimenta o nosso espírito de coisas dos céus. Nos enche de boas novas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. As mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor.